E olha, gente, eu vou agora tratar de um assunto que movimentou, não é, a capital sergipana neste fim de semana, que através das redes sociais correu bastante, que foi o acidente com o ultraleve. Isso foi neste fim de semana, no sábado, e o corpo do piloto Israel Graça foi sepultado ontem no cemitério Colina da Saudade, na zona sul de Aracaju. O velório também ocorreu no mesmo espaço. Familiares e amigos realizaram um culto de despedida, já que Israel era presidente da segunda igreja batista em Aracaju. Realmente um fato muito triste, a gente lamenta, traz os nossos pesares, os nossos sentimentos a toda a família, porque certamente é um fim de ano muito difícil para todos aqueles que estavam ladeando aí o Israel, aqueles mais próximos. Eu vou trazer a reportagem completa a partir de agora, porque quem conferiu tudo, quem acompanhou esses momentos foi a repórter Daniele Simões. Chorando muito, a esposa era amparada por familiares e amigos. O clima era de muita tristeza. O velório foi realizado em uma sala do cemitério Colina da Saudade. Nossa equipe acompanhou a cerimônia de despedida. Louvores evangélicos foram entoados durante o culto. A todo instante chegavam pessoas para dar o último adeus. Um momento marcado por dor e saudade e por um ensinamento, esperança. Um exemplo de humildade, exemplo de simplicidade, de uma pessoa que sempre trabalhou muito desde cedo, desde novo, sempre procurou ajudar os outros ao redor dele. É um exemplo de pai, de cristão, de tudo. Muito emocionado, Silvio Fernandes fala sobre o irmão. Ele deixou um legado de pai, de companheirismo. Era para nós, irmãos, como se fosse o substituto do nosso pai, que ele morreu há 16 anos e Israel sempre foi companheiro, conselheiro, um exemplo de pessoa, muito cuidadoso em tudo que ele fazia, muito prudente e, acima de tudo, ele era um homem de Deus, uma pessoa de muita fé. Josman trabalhou por 15 anos ao lado do piloto, era amigo próximo. Israel, eu trabalhei com ele desde o ano de 1980, quando entramos junto na Petrobras, e em torno de 16 anos junto no mesmo setor com ele. Foi um exemplo de pessoa como ser humano. Chama a atenção o fato de Israel ter caído em uma área aberta, numa quadra poliesportiva. Para muitos, um ato de heroísmo. Em seus últimos minutos de vida, ele pensou no próximo. Nós conhecíamos o irmão Israel. Ele era muito atuante não só na igreja, mas também no campo sergipano. Ele dava vida para que Jesus pudesse ser proclamado nesse estado. Ele colaborou bastante para que esses adoradores de Jesus, que têm essa esperança tão firme em Deus, pudesse cultuar em capelas. Ele construiu capelas junto com a segunda igreja batista. Então, um homem assim fantástico. Israel Fernandes Graça era técnico de operações da Petrobras e participava da brigada de incêndio da instituição, mas já estava aposentado. Segundo informações de familiares e amigos, era um homem muito responsável e comprometido, também conhecido por ajudar pessoas e a construir igrejas evangélicas em comunidades carentes. É verdade, é uma despedida assim, muito improvável, nós não aguardávamos. Mas a gente está sofrendo, a família Silva está sofrendo muito, mas a gente sabe que o consolo vem do Senhor. Ele deixa um legado, era um homem muito dedicado ao Senhor, dedicado à obra de Deus, muito prestativo. E certamente a gente vai ter o exemplo dele para seguir com a obra de Deus. No site da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a informação que Israel Fernandes Graça tinha habilitação para pilotar. O documento é recente e consta ainda o curso de piloto de recreio que habilita a condução de ultraleve por todo o Brasil e o CMPU, Certificado Médico para Pilotar Ultraleves.
Nos próximos dias, a Aeronáutica e o Corpo de Bombeiros devem liberar os laudos da perícia, detalhando as possíveis causas do acidente. Israel era presidente da Segunda Igreja Batista em Aracaju. Tinha 56 anos, deixou esposa e 2 filhos. Olha, e na manhã de domingo, uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos veio de Recife para iniciar as investigações. No local foram feitas fotografias e o motor do ultraleve foi levado por esta equipe que está investigando o caso. Porque o assunto agora é alimentação saudável. Pois é, muita gente exagera, né? Final de ano, quem não exagera? E aí, com esse cardápio de festas, a gente fica sem controle. Mas se você fizer boas escolhas na hora de se alimentar, não ganhará peso. O nosso repórter, Cláudio Rocha, conversou com o nutrólogo Danilo Valadares e vai trazer para a gente dicas de como balancear essa alimentação agora na reta final para começar 2019 um pouquinho mais leve. Acompanhe. Se você exagerou na ceia do Natal e no Réveillon, não se preocupe. Você pode perder o peso que ganhou de forma saudável. Nós estamos aqui com o médico nutrólogo Danilo Valadares, que vai passar justamente algumas dicas. Danilo, como a pessoa pode fazer essa recuperação? Bom, a primeira coisa é o seguinte, quando você está nas festas de Natal e de Ano Novo, você costuma a beber bastante, geralmente. Então, a primeira coisa é se reidratar. Então, uma coisa que faz uma hidratação muito legal na pessoa é você usar frutas aquosas, como melão, abacaxi, melancia. Água de coco é uma coisa bem legal para a pessoa usar. Agora, lembrar que tem que tomar uma quantidade limitada de água de coco. Por quê? Porque a água de coco é calórica. Se beber demais, pode ganhar peso. Teria alguma quantidade específica? Olha, cada 100 ml de água de coco tem em torno de 20 calorias. Então, não é igual a água que você pode beber à vontade, entendeu? Quando você bebe bastante, você pode ganhar peso mesmo. A quantidade ideal para cada pessoa depende da pessoa. Nós temos aqui ao lado também a banana, é importante nesse processo? A banana é uma fruta muito legal porque ela tem potássio. O potássio ajuda na contratibilidade muscular e ajuda a evitar câimbras e também ajuda a diminuir a retenção hídrica. Então a pessoa ajuda a diminuir o edema extracelular e fica com a aparência de menos inchada. Falando em hidratação, temos mais ali à frente, vamos ali, até então ali. Temos aqui a melancia e aqui ao lado também a laranja. Acredito que frutas essenciais nesse processo. Não, com certeza. A melancia, quem tem que tomar cuidado, é uma fruta muito boa, também como o melão, mas você tem que tomar muito cuidado se for diabético, porque os diabéticos, eles têm que controlar a ingestão de açúcar e o índice glicêmico da melancia, ela é muito alto, entendeu? E aí quando você come a melancia, o açúcar do sangue sobe rápido, e aí não é bom para quem é diabético, mas para quem não é diabético é uma fruta maravilhosa. Hidrata muito bem, é muito gostosa. No caso da laranja? A laranja é outra fruta que ajuda a hidratar bastante, e a laranja, ela é uma fruta rica em vitamina C, que é uma proteína, que é uma vitamina que tem ação antioxidante. Então, é uma fruta muito boa para que você consuma. Agora, no caso da laranja, é bom que o suco você penere pouco, para que fique um pouco do bagaço, porque o bagaço é rico em fibras. E aí é importante que você coma aí, principalmente pectina, que é uma fibra que a laranja é muito rica e é uma fibra muito benéfica. Danilo, vamos caminhar mais um pouquinho, que temos aqui agora a manga. A manga também é importante nesse processo de hidratação? A manga também é importante. Ela é uma fruta que também tem uma grande quantidade de água, entendeu? Ela é uma fruta que você pode conservar ela muito bem, você pode carregar dentro da bolsa, pode levar para comer no trabalho, então você pode carregar ela para qualquer lugar, porque você conserva ela muito bem e ela é extremamente saudável. E às vezes a pessoa pensa que a manga é uma fruta pesada, que pode causar algum mal, e realmente não causa mal nenhum. Pode comer tranquilamente.
Agora, além das frutas, verduras e legumes também entram nesse processo? Verduras e legumes também entram nesse processo, principalmente porque são bastante ricos em fibra. E aí quando você, e fora as vitaminas também que tem bastante. E aí quando você come eles, você tem uma saciedade maior. E aí você consegue comer uma quantidade menor de calorias e aí fica mais fácil para você perder peso. Aí, portanto, o médico nutrólogo Danilo Valadares passando dicas importantes para quem exagerou aí na ceia do Natal e do Réveillon. Voltamos ao estúdio. Viu só quanta dica bacana para você ficar esperto aqui nessa virada de ano. E vamos no Instituto Médico Legal com a repórter Revelação Jéssica Cruz. Vem lá, Jéssica, na tela. Olá, boa tarde para você que está ligadinha no Tolerância Zero. Vamos agora aos destaques, deste final de semana dos corpos recolhidos pelo Instituto Médico Legal, porque desde o dia 29 até a madrugada desse dia 31, mais de 10 corpos foram recolhidos pelo IML. Entre as causas das mortes, morte violenta por arma de fogo, arma branca e também acidentes de trânsito, aéreos. A gente vai falar aqui no Tolerância Zero e a gente começa falando sobre o Radamés dos Santos Ferreira, de 40 anos, que morreu em um acidente de trânsito, após um acidente de trânsito, porque o rapaz chegou a ser encaminhado para o Hospital de Urgências de Sergipe, mas não resistiu. A gente tem também morte violenta por arma branca, que vitimou o Carlos Santos Júnior, de 38 anos. Isso aconteceu aqui em Aracaju. Outra morte também, desta vez por arma de fogo, vitimou o Wellington Nascimento dos Santos, de 21 anos. Agora a gente vai para um outro fato, isso no sábado. Por quê? O Israel Fernandes da Graça, de 56 anos, ele faleceu após um acidente em um ultraleve. Ele pilotava o ultraleve quando o equipamento acabou caindo em uma quadra de uma escola no Conjunto Bugio, aqui em Aracaju. Nós temos imagens desse acidente que aconteceu no sábado, desespero grande dos moradores e também da família, durante o enterro do Israel, que era presidente da Igreja Batista aqui em Aracaju e também tinha bastante experiência, segundo a aeronáutica, com os voos. Ele fez vários cursos e parece que estava tudo regularizado, mas a aeronáutica está investigando, fez perícia neste domingo, inclusive, e as investigações continuam sem prazos ainda para serem encerradas. É com você, Bareta. É isso aí, Jéssica. É lamentável esse acidente que aconteceu com o Israel, não é? Lamentável. Ele que gostava muito de voar, Eu tenho filho piloto e a gente tem que estar preparado para tudo. Eu digo todos os dias. Qualquer tipo de aeronave é perigosa, seja ela grande, pequena, médio ou ultraleve, que for, é perigoso. Então a gente tem que estar preparado. E ele morreu fazendo o que ele gostava, Voando, infelizmente, perdeu toda a atitude e veio o que aconteceu aí. As famílias, do programa do Barreto, toda a equipe, viu? A família.